O que Jeremy Wade revelou sobre os chocantes motivos por trás do cancelamento de River Monsters e por que isso muda tudo o que os fãs pensavam saber. De pressões ocultas da emissora a rios desaparecendo, cada revelação expõe um lado do programa que nunca deveria ter sido visto. Fique conosco, porque o que Wade finalmente admitiu vai te deixar chocado. Antes de começarmos essa jornada nas águas escuras, deixe seu like e inscreva-se no canal. Só assim você garante seu acesso ao mundo restrito de curiosidades que a maioria prefere ignorar. O nascimento de um fenômeno global. O caminho de Jeremy Wade para criar Monstros do Rio começou muito antes de as câmeras de televisão entrarem em cena. Por quase 20 anos, ele trabalhou como professor de biologia e viajou extensivamente, muitas vezes se aventurando em áreas remotas com pouca infraestrutura moderna. Durante essas jornadas, ele conversou com pescadores, moradores de vilarejos e guias locais, registrando seus relatos de incidentes incomuns envolvendo criaturas de água doce. Alguns descreveram peixes gigantes capazes de engolir cães. Outros falavam de pessoas arrastadas por forças invisíveis. E muitos recontavam ferimentos ou desaparecimentos inexplicáveis, ligados a rios e lagos. A documentação cuidadosa dessas histórias por Wade construiu gradualmente uma coleção global de lendas de água doce. Em 2007, as viagens de Wade foram abruptamente interrompidas quando ele contraiu um caso grave de malária durante uma expedição. A doença era fatal e a recuperação foi lenta. Foi durante esse período de descanso forçado que ele começou a desenvolver a estrutura para uma série de televisão. Sua visão era fundir 3 elementos-chave: investigação detalhada no estilo detetive, pesca extrema em ambientes desafiadores e muitas vezes perigosos, e as vozes autênticas das pessoas que viviam ao lado dessas águas. O objetivo era resolver mistérios da vida real, não exagerando-os para entretenimento, mas abordando-os como casos factuais a serem verificados ou refutados. Em 5 de abril de 2009, Monstros do Rio estreou no Animal Planet. Os episódios de estreia foram filmados em grande parte na bacia amazônica, onde Wade investigou 2 peixes lendários, o bagre paraíba e o pirarucu. Essas espécies são centrais para o folclore local, muitas vezes culpadas por ataques ou mortes. O programa acompanhou Wade enquanto ele entrevistava testemunhas, coletava evidências físicas e, em seguida, tentava localizar e capturar o peixe para entender sua verdadeira natureza. Essa combinação de aventura, ciência e narrativa cultural fez o programa se destacar de outros programas de pesca ou vida selvagem. A resposta do público foi imediata e forte. Ao final de sua primeira temporada, Monstros do Rio havia se tornado a série de maior audiência do Animal Planet, com uma média de mais de 1,3 milhão de telespectadores nos Estados Unidos por episódio. Os telespectadores foram atraídos não apenas pelo suspense de cada investigação, mas também pela abordagem calma e metódica de Wade. Ele evitava o sensacionalismo, focando em vez disso na precisão e no respeito tanto pelos animais quanto pelas comunidades apresentadas. Cientistas e conservacionistas apreciavam o fato de o programa apresentar fatos biológicos de forma clara, enquanto o público em geral desfrutava da sensação de mistério e descoberta. A segunda temporada do programa expandiu seu alcance dramaticamente. Os locais de filmagem variavam desde as águas turbulentas do Rio Congo, na África Central, até os contrafortes gelados do Himalaia, no sul da Ásia. Cada local trazia novas espécies, novas perspectivas culturais e novos desafios para a equipe. Ao avançar rapidamente para águas internacionais, a série se estabeleceu como uma produção verdadeiramente global, com histórias que poderiam vir de quase qualquer lugar da Terra. Mas mesmo durante essa onda inicial de sucesso, Wade estava notando privadamente certos padrões preocupantes em seu trabalho de campo: mudanças nos rios, disponibilidade de espécies e condições locais. Essas observações, cuidadosamente registradas em seus diários pessoais, permaneceriam não reveladas por anos. Embora esse impulso global tenha dado a Monstros do Rio seu apelo único, ele também desencadeou desafios que se mostrariam muito mais difíceis de superar. A expansão da caçada. Em 2011, Monstros do Rio já havia construído um público global e a terceira temporada do programa continuou a ampliar seu escopo. Naquele ano,
Jeremy Wade e sua equipe filmaram em ambientes extremos e imprevisíveis, incluindo expedições confirmadas ao Alasca e ao rio Mekong, no Sudeste Asiático. Estes não eram apenas cenários dramáticos, eles introduziram desafios ambientais e logísticos que aumentaram os riscos de cada investigação. Um dos alvos mais memoráveis da temporada foi a arraia gigante de água doce, Himantara cauifreia, nativa do Mekong. Esta espécie elusiva pode exceder 4,5 metros de comprimento e pesar várias centenas de quilos. Capturá-la na câmera exigiu dias de espera e calor extenuante, trabalhando em estreita colaboração com pescadores locais e gerenciando a segurança em fortes correntes fluviais. O episódio da arraia se tornou um destaque, combinando investigação científica com alto risco físico. Nos anos subsequentes, a produção entrou em terrenos ainda mais difíceis. Em 2012, a equipe filmou na Guiana, um destino confirmado conhecido por seus rios remotos na floresta tropical. Viajar para lá exigia navegar pela selva densa, às vezes levando dias apenas para chegar aos locais de pesca. As condições eram difíceis, com equipamentos transportados em canoas, atrasos devido ao clima e desafios de comunicação. De acordo com entrevistas com a equipe, a pressão logística era muito maior do que a maioria dos telespectadores jamais percebeu. À medida que a caçada se expandia, Wade começou a retornar a locais anteriores, mas com novos objetivos. Estes não eram reprises. Em vez disso, a equipe se concentrava em espécies diferentes, partes mais profundas dos sistemas fluviais ou mistérios de longa data que não haviam sido resolvidos. Essa abordagem em evolução refletia uma realidade prática. O número de espécies de água doce grandes e misteriosas que poderiam ser perseguidas de forma ética e segura era finito. Cada nova história exigia uma investigação mais criativa. O processo de produção tornou-se mais exigente à medida que as temporadas avançavam. O que antes levava algumas semanas, agora se estendia por 2 meses ou mais por episódio. Janelas de filmagem apertadas, terreno acidentado e comportamento incerto da vida selvagem significavam que não havia garantia de sucesso. A pressão para entregar resultados convincentes na tela aumentou, mesmo com os ambientes se tornando mais difíceis de gerenciar. Nos bastidores, o preço estava aumentando, viagens constantes, exposição a climas imprevisíveis e longos dias de filmagem deixavam pouco tempo para descanso. De acordo com relatos de entrevistas, o ritmo estava se tornando insustentável para alguns. Na 7ª temporada, em 2015, alguns membros da equipe de longa data teriam se afastado do programa por completo. Wade também começou a sentir o peso de sustentar a série com um padrão tão alto. Embora nunca tenha sido declarado publicamente na época, alguns próximos à produção notaram desde então que o esforço emocional e físico estava se tornando mais difícil de ignorar. Enquanto o público continuava a se maravilhar com cada descoberta, Monstros do Rio estava evoluindo nos bastidores, mudando de uma expedição ousada para uma operação complexa e de alto risco que testava os limites de sua equipe. O preço físico e emocional. Em 2013, Monstros do Rio havia conquistado a reputação de se aventurar em algumas das águas mais remotas e perigosas da Terra. Mas, por trás das filmagens dramáticas e dos peixes do tamanho de monstros, havia uma realidade extenuante para Jeremy Wade e sua equipe. Os riscos não eram apenas para a câmera. Na verdade, o próprio Wade experimentou vários momentos de quase morte durante a longa exibição do programa. Um dos mais graves ocorreu durante as filmagens no Congo, onde ele contraiu um caso grave de malária. É algo que mata pessoas todos os dias, disse Wade mais tarde à Entertainment Weekly. Eu quase me juntei a elas. Em outro momento aterrorizante, enquanto lutava com um pirarucu na Amazônia, Wade levou um golpe brutal no peito. Aquele peixe basicamente me atingiu como um cavalo, ele relembrou. Eu ainda podia sentir isso 6 semanas depois. Apesar de anos de experiência, o custo físico das filmagens estava começando a aparecer. E não era apenas Wade que estava em risco. Durante outra filmagem, um membro da equipe de som foi atingido por um raio. O raio queimou suas pernas dos joelhos para baixo e deixou toda a equipe abalada. Wade descreveu isso como um dos momentos mais sérios do programa. Essa foi uma das situações mais próximas que já tivemos. Isso nos lembrou que não éramos invencíveis. Esses incidentes não foram isolados. Wade também detalhou um encontro com a morte
envolvendo uma enguia elétrica. Enquanto mergulhava, ele corria o risco de ficar paralisado debaixo d'água. Um choque de 500 volts na água pode significar afogamento. Isso não foi apenas assustador, foi quase o fim. Nos bastidores, o esforço emocional estava começando a se igualar ao perigo físico. Longos dias de filmagem, muitas vezes de até 14 horas, significavam trabalhar em selvas sufocantes, chuvas de monções ou margens de rios congelantes. As refeições eram irregulares. O sono vinha em intervalos curtos e interrompidos. Voos entre continentes eram rotineiros e raramente havia tempo para descompressão antes de enfrentar outra situação de alto risco. Wade estava agora em seus 60 e poucos anos e até ele começou a sentir os limites da resistência se aproximando. Membros da equipe teriam começado a se afastar discretamente. Vários profissionais de longa data saíram após a 7ª temporada em 2015. Embora suas razões nunca tenham sido oficialmente declaradas, fontes próximas à produção sugerem que o esgotamento foi um fator. A cada partida, a perda de experiência adicionava ainda mais peso àqueles que permaneciam. Nada disso era visível para o público. Os episódios eram exibidos com narração nítida, visuais impressionantes e capturas de peixes culminantes. Mas o que foi editado? Os ferimentos, a fadiga, o encontro com o raio, o lento acúmulo de exaustão física e emocional contavam uma história diferente. Wade nunca culpou o programa pelo que veio a seguir, mas ele admitiu mais tarde: "Você não percebe o quanto essas coisas estão te afetando até parar." E, a essa altura, algo já mudou. Os rios ainda chamavam, mas por trás das câmeras, o clima havia mudado. Havia menos piadas, mais silêncios e uma sensação crescente e silenciosa de que o programa estava tirando mais do que dava. A escassez de monstros e a pressão dos fãs. Em 2015, Monstros do Rio havia alcançado algo que nenhuma outra série de documentários sobre vida selvagem havia feito em tal escala. Jeremy Wade havia investigado e documentado mais de 100 espécies de peixes de água doce, grandes ou perigosos, em 6 continentes. Muitos deles estavam entre os maiores já registrados, desde bagres gigantes até arraias maciças. A fórmula do programa: viajar para locais remotos, perseguir lendas locais e confirmá-las ou desmistificá-las com evidências científicas, havia sido aplicada a quase todos os principais sistemas fluviais da Terra. À medida que a série avançava para suas temporadas posteriores, a busca por novos assuntos se tornava cada vez mais desafiadora. Os rios mais famosos já haviam revelado seus maiores segredos. Para encontrar novas histórias, Wade e a equipe tiveram que se aprofundar em vias navegáveis menores e menos conhecidas. Esses rios estavam frequentemente longe da infraestrutura estabelecida, exigindo mais dias de viagem, maior coordenação logística e custos significativamente mais altos. Em muitos casos, chegar a esses locais remotos introduzia maiores riscos de segurança, desde corredeiras imprevisíveis até acesso limitado a cuidados médicos. O próprio Wade estava ciente do crescente desafio de manter a integridade do programa. Em uma entrevista, ele explicou: "O perigo está em nos repetirmos. Se começarmos a inventar perigo, perdemos a verdade sobre a qual o programa foi construído." Essa declaração refletia seu compromisso de longa data com a precisão. O poder de Monstros do Rio sempre veio da apresentação de perigos reais e espécies genuínas, não de drama encenado ou ameaças fabricadas. No entanto, o conjunto de mistérios de água doce únicos e de alto risco estava inegavelmente diminuindo. Os fãs também começaram a notar padrões. Telespectadores de longa data perceberam episódios que revisitavam espécies já apresentadas. Embora esses episódios frequentemente explorassem novos aspectos do animal ou diferentes ângulos da história, a recorrência de espécies familiares levou a especulações em fóruns online e discussões de fãs. Alguns se perguntaram se o programa havia chegado ao seu ponto final natural, tendo já coberto quase todos os monstros notáveis que valiam a pena perseguir. Eles concluíram que não havia mais monstros sobrando. Mas a verdadeira razão, como se veria, é mais chocante. Do ponto de vista da produção, essas visitas repetidas não eram sobre ficar sem ideias, mas sobre aprofundar-se nas histórias conhecidas para descobrir detalhes ocultos. Ainda assim, a mudança na percepção entre os fãs
criou pressão. O público que havia se emocionado com a novidade constante das temporadas anteriores, agora esperava que cada novo episódio superasse o anterior em termos de escala, risco ou descoberta, uma expectativa que estava se tornando mais difícil de atender sem comprometer a autenticidade. Enquanto os telespectadores especulavam que o programa estava sofrendo de esgotamento criativo, havia outros fatores, muito mais pessoais, influenciando as decisões de Wade, que ele optou por não discutir publicamente na época e só revelaria anos após o final ter ido ao ar. A mudança de rumo na Animal Planet. No final de 2016, grandes mudanças estavam em andamento no Animal Planet. A Discovery Communications, empresa mãe da rede, começou a mudar sua programação para um tom mais suave e familiar. Programas com animais de estimação, veterinários e narrativas leves sobre a vida selvagem foram priorizados. O objetivo era atrair um público mais amplo com conteúdo acessível, positivo e consistente em estilo em toda a rede. Para um programa como Monstros do Rio, a mudança representou desafios. A série de Jeremy Wade foi construída em expedições do mundo real, locais remotos e condições de campo perigosas. Cada episódio envolvia longas viagens, clima incerto, licenças difíceis e uma grande equipe de produção. De acordo com fontes da mídia e pessoas de dentro da produção, alguns episódios custavam mais de $500 mil para serem produzidos, tornando Monstros do Rio um dos programas mais caros do Animal Planet na época. Os executivos da rede teriam começado a avaliar programas de campo de alto custo de forma mais crítica. Embora Monstros do Rio continuasse sendo um dos programas de maior sucesso do canal, o modelo de produção não se alinhava mais com a visão de marca emergente. Atrasos devido ao clima, lesões, emergências médicas e viagens internacionais tornaram tais produções mais difíceis de orçar e mais difíceis de agendar. À medida que as redes avançavam em direção à consistência e eficiência, programas como Monstros do Rio tornaram-se mais difíceis de justificar, mesmo quando bem-sucedidos. Nos bastidores, essas mudanças estavam sendo sentidas. Wade e a equipe teriam enfrentado mais resistência em planos futuros. Propostas que antes eram rapidamente aprovadas, agora enfrentavam restrições orçamentárias ou eram remodeladas para atender a novas diretrizes. Alguns membros da equipe notaram que o tom das reuniões internas havia mudado. A empolgação que antes cercava grandes expedições estava sendo substituída por cálculos cautelosos. Em público, Wade manteve um tom profissional. Quando o fim da série foi anunciado em 2017, ele o descreveu como o momento certo para concluir o programa. Mas em entrevistas posteriores, Wade insinuou que havia razões mais profundas, além do arco criativo, que ele optou por não compartilhar na época. A temporada final e a despedida. Em 23 de abril de 2017, Monstros do Rio retornou ao Animal Planet para o que se tornaria discretamente sua temporada final. Não houve uma campanha de marketing dramática ou uma despedida oficial. Para a maioria dos telespectadores, parecia ser tudo normal. Mas à medida que os episódios eram exibidos, os fãs de longa data começaram a sentir que algo havia mudado. O mistério e o suspense característicos do programa ainda estavam presentes, mas havia uma sutil mudança no tom. Havia mais introspecção e finalidade. A temporada começou com Killers from the Abyss, Assassinos do Abismo, e terminou com Malaysian Monster, Monstro da Malásia, em 28 de maio de 2017. Nos bastidores, a equipe de produção já havia aceitado o encerramento do programa. Para muitos deles, era o fim de uma jornada que se estendeu por algumas das águas mais remotas e perigosas da Terra. Em sua declaração pública na época, Jeremy Wade ofereceu uma explicação simples. Alguns programas podem durar para sempre, mas nosso assunto é finito. 10 anos atrás eu tinha uma lista na minha cabeça, mas tudo já foi marcado e mais um pouco. A explicação era elegante e fazia sentido. Depois de cobrir quase todas as espécies de água doce grandes e misteriosas do planeta, o programa de fato havia seguido seu curso natural. No entanto, muitos fãs não puderam deixar de sentir uma sensação de perda. As mídias sociais se encheram de mensagens de despedida, homenagens e histórias pessoais de telespectadores que disseram que o programa havia inspirado seu amor pela natureza, biologia e exploração. Para muitos, Monstros do Rio não era apenas um programa, era um ritual,
uma aventura que eles esperavam a cada temporada. O que a maioria dos telespectadores não percebeu foi que havia mais razões por trás do fim do programa. Wade falaria abertamente sobre outros fatores que influenciaram a decisão que ele havia mantido deliberadamente em segredo durante a temporada final. Essa revelação, quando veio, sugeriu uma verdade muito mais profunda do que qualquer um esperava. A verdadeira razão pela qual Monstros do Rio acabou. Por anos, o público acreditou que a conclusão do programa era simplesmente porque não havia mais monstros novos para encontrar. Mas em uma recente discussão privada com mentes da indústria, Wade finalmente admitiu que isso era apenas parte da verdade. "Eu não posso mais esconder isso", disse ele. Então ele explicou que, embora a oferta de peixes gigantes não descobertos estivesse de fato diminuindo, a questão mais profunda era que alguns dos rios que ele havia visitado não podiam mais sustentar as criaturas que antes abrigavam. Em apenas alguns anos, lugares que fervilhavam de vida agora estavam danificados além do reconhecimento. Os culpados eram familiares, mas devastadores. Poluição, pesca excessiva e construção de barragens. Um dos momentos mais sérios de sua revelação veio quando ele descreveu o retorno fora das câmeras a um local de uma temporada anterior, apenas para encontrar o rio turvo e sem vida. A espécie de monstro que antes era comum ali simplesmente havia desaparecido, exterminada pela atividade humana. Isso não era apenas um desafio de filmagem, era um sinal de um colapso ambiental mais amplo. Mas a destruição do habitat não foi o único fator oculto. Wade também revelou que havia uma lista crescente de preocupações de segurança para sua equipe. Embora o programa sempre tivesse envolvido risco, vários incidentes de quase acidente em regiões politicamente instáveis foram mantidos em segredo. Essas situações variavam desde ser pego no meio de conflitos locais repentinos até evitar por pouco acidentes em terrenos perigosos. De acordo com Wade, as seguradoras levantaram discretamente a questão, insinuando que futuras temporadas poderiam não ser aprovadas sem restrições significativas que poderiam tornar o estilo característico do programa impossível. Outro fator era ético. Wade admitiu que, com o tempo, começou a questionar se exibir espécies raras ou vulneráveis em um palco global poderia involuntariamente levar a danos. Em certas regiões, ele se preocupava que a publicidade pudesse encorajar a pesca ilegal ou a caça furtiva, colocando animais já ameaçados em risco ainda maior. Esse conflito moral tornou-se mais difícil de ignorar à medida que as questões de conservação se tornavam mais urgentes. Wade também confessou uma preocupação pessoal. Monstros do Rio apresentava os rios como fronteiras emocionantes, cheias de mistério, mas raramente abordava a dura realidade de seu declínio. Ele temia que a série pudesse, involuntariamente, glamorizar essas águas, sem dar aos telespectadores a verdade completa sobre as ameaças que elas enfrentavam. Encerrar o programa quando o fez foi, em parte, uma maneira de evitar o envio de uma mensagem enganosa. Ao revelar tudo isso, Wade mudou a compreensão pública de Monstros do Rio. O que parecia ser um final limpo e impulsionado pela audiência foi, na verdade, uma decisão moldada pela tristeza ambiental, realidades de segurança e responsabilidade ética. Com essa verdade exposta, Wade começou a canalizar seus esforços para uma nova missão, focada menos em capturar monstros e mais em salvar as águas que eles antes chamavam de lar. De monstros à conservação. Após o fim de Monstros do Rio, a carreira de Jeremy Wade tomou um novo rumo. Em 2018, ele retornou à televisão com Mighty Rivers, Rios Poderosos, uma série documental para o Animal Planet que investigava a saúde de alguns dos rios mais importantes do mundo. Em vez de se concentrar em criaturas misteriosas, a série explorou o impacto da atividade humana, como poluição, pesca excessiva e construção de barragens nos ecossistemas fluviais. Cada episódio se concentrava em um rio específico, incluindo o Ganges, Amazonas, Mississippi, Yangtze, Danúbio e Zambeze. Mighty Rivers marcou uma clara mudança no foco de Wade. O tom era mais urgente, menos sobre a caçada e mais sobre as consequências. Wade assumiu o papel de um investigador em vez de um pescador, usando ciência e entrevistas de campo para descobrir por que certas populações de peixes estavam desaparecendo e como a degradação ambiental estava se espalhando despercebida. O programa manteve seu estilo de filmagem no local, mas as perguntas eram maiores. Não se tratava apenas de qual criatura poderia estar à espreita debaixo d'água, mas se o próprio rio poderia sobreviver. Em 2019, Wade deu seguimento com Dark Waters,
Águas Escuras, uma série que continuou sua exploração de mistérios aquáticos. Desta vez, a ênfase estava em ameaças pouco compreendidas ou negligenciadas. O programa cobriu tópicos que variavam de espécies invasoras a colapsos ecológicos repentinos. Embora Wade não tenha reinventado dramaticamente seu estilo, suas prioridades haviam mudado claramente. Ele não estava mais perguntando: que monstro pode estar se escondendo aqui? Ele estava perguntando: o que está acontecendo com este rio e por que não estamos prestando atenção? Embora ele nunca tenha anunciado diretamente uma transição para o ativismo, Mighty Rivers e Dark Waters permitiram que Wade falasse em nome dos ecossistemas, em vez de apenas das espécies. Mesmo que Wade sempre tenha mantido um senso de cautela científica, os fãs notaram o peso emocional nessas séries posteriores. Havia uma sensação de que os monstros que ele havia perseguido não eram mais as maiores ameaças. Em seu lugar estavam a poluição industrial, o colapso das cadeias alimentares e a redução dos habitats, forças que eram mais complexas e mais perigosas do que qualquer criatura individual. Enquanto Monstros do Rio despertou a curiosidade global, o trabalho pós-série de Wade mudou o foco para a saúde das próprias águas. Foi menos sensacional, mas em muitos aspectos mais importante. E apesar de tudo, Wade permaneceu a mesma presença calma e curiosa. Só que agora, os riscos haviam mudado. O que pensa sobre essa revelação? Acredita que o fim do programa foi uma decisão ética ou apenas o resultado da pressão da rede? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre os segredos que a televisão esconde. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de encarar a verdade. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber o que realmente aconteceu e ative o sininho para não perder a próxima imersão no mundo restrito.